Oi, eu me chamo Mariana, sou do segundo semestre do curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas pela Uniaselv. E hoje a nossa aula vai ser sobre sustentabilidade e microplásticos. Para isso, nós vamos abordar os tópicos de recursos naturais, sustentabilidade, 5Rs e microplásticos. Então, o que são recursos naturais? Recursos naturais são componentes retirados da natureza utilizados pelos seres humanos, como, por exemplo, a luz do sol, a água, os alimentos e os minérios. Esses recursos, eles são classificados como renováveis e não renováveis. Os renováveis são aqueles que podem ser repostos naturalmente, como, por exemplo, a água e as plantas, tá? Porém, existe um limite para a retirada desses recursos, para que a gente não afete a disponibilidade deles. Já os recursos não renováveis precisam de um tempo muito longo para serem repostos pela natureza, como, por exemplo, o petróleo e os minérios, tá? Esses recursos não renováveis, eles precisam ser utilizados com controle, porque senão eles podem sim se esgotar. Já a sustentabilidade são ações que permitem que o meio ambiente se mantenha vivo, protegido e alimentado de nutrientes. Ou seja, são ações que mantenham o meio ambiente protegido. A sustentabilidade, ela busca, então, atender às nossas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas necessidades. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sustentabilidade quer garantir que nós, as gerações futuras, tenhamos água, alimento e um meio ambiente equilibrado. Já os 5Rs são ações e pensamentos sustentáveis, que começam com a letra R, que devem ser incluídos no nosso dia a dia. Então, eles são reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Tá, o que é reduzir? Reduzir é evitar um consumo em excesso de produtos, além de utilizar os recursos com responsabilidade. Tá, mas como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso escolhendo produtos com menos embalagens ou que utilizem embalagens biodegradáveis, além de economizar água e energia elétrica. Já reutilizar é dar outra utilidade a um objeto que seria jogado fora, como, por exemplo, usar um retalho de roupa para fazer um cobertor. Agora, reciclar é transformar um objeto em material para a fabricação de novos produtos, como, por exemplo, garrafas de vidro quebrada podem ser derretidas para fazerem novas garrafas. Recusar é não comprar produtos desnecessários ou que prejudiquem o meio ambiente e a saúde. Por exemplo, preferir comprar produtos que sejam biodegradáveis, ou seja, aqueles produtos que são rapidamente absorvidos pela natureza depois de descartados. Por último, nós temos repensar. Bom, o que é repensar? Repensar é revisar todos os nossos hábitos de consumo e ações, pensando no que nós poderíamos fazer, mudar, para diminuir a utilização de recursos naturais e o descarte de resíduos. Como a gente pode fazer isso? Quando for comprar um produto, a gente pode verificar se ele afeta o meio ambiente e quais os resíduos que ele vai gerar. Então, a gente vai sempre optar por produtos que causem menos impacto e gerem menos resíduo. Agora nós vamos entender o que são os microplásticos. Então, os microplásticos são pequenos pedaços de plástico que são classificados, então, como microplástico primário e microplástico secundário. Os microplásticos primários, eles também são conhecidos como pellets. Eles são produzidos pela indústria de plástico para serem utilizados na fabricação de diversos produtos. Então, eles chegam no meio ambiente através do descarte inadequado de algumas etapas dessa fabricação, podendo também chegar por meio da perda do material, durante o transporte e também pelo esgoto doméstico, já que eles são utilizados em alguns sabonetes, esfoliantes e pasta de dentes. Já os microplásticos secundários, eles têm origem da degradação de pedaços maiores de plástico quando expostos em meio ambiente. Então, eles chegam da natureza por meio do descarte inadequado de plástico. Por terem um tamanho muito pequeno, os microplásticos eles são facilmente dispersos na natureza,
onde eles são ingeridos ou absorvidos por animais e plantas, causando riscos físicos e químicos. Como risco físico, nós temos o bloqueio do sistema digestivo, impedindo a passagem de alimentos. Já o risco químico é a intoxicação dos animais, causando então lesões nesse animal. Mas quando a gente fala de ser humano, a gente ainda tem o risco da inalação. O que é a inalação? É quando a gente respira alguma coisa. Então, nesse caso, o risco é respirar o microplástico. Essa inalação, ela pode causar doenças no pulmão, no coração e levar também ao câncer. Recentemente, então, foram encontrados microplásticos em diversas regiões do planeta e em produtos de consumo humano, como, por exemplo, bebidas e comidas. Em 2015, foi encontrado, então, um microplástico no sal de cozinha vendido na Espanha. Já em 2018, encontraram microplástico na beira da praia e nas dunas das cidades de Torres, Cabras e Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E em 2020, foi encontrado microplástico na água de torneira na região do Plano Piloto, em Brasília. Hoje, então, nós vimos que os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis, que a sustentabilidade busca, por meio de ações, atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atenderem às suas necessidades. Já os 5 R's são ações que buscam a sustentabilidade, sendo eles reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. E os microplásticos são pequenos pedaços de plásticos que apresentam risco químico e físico aos animais. Desta forma, então, nós podemos concluir na aula que a redução do consumo de plástico, a priorização do consumo biodegradável e o descarte adequado de plásticos são ações sustentáveis que podem ser incluídas ao nosso dia a dia, como forma de reduzir a circulação de plástico e a formação de microplásticos, garantindo, então, um meio ambiente protegido e equilibrado para as gerações futuras. Obrigada por ficar comigo até aqui. Essas são as referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Até mais!